esquecendo das coisas. Eu sou meio esquecido, viu, gente? Essas coisas. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O tempo urge, essa Pucaí é grande. Tá todo mundo vendo aí a... Sim, sim. Ó, gente, isso aqui é o símbolo Sim, isso aqui é o nosso professor. símbolo, viu? Do nosso curso de Educação Física. Quando eu cheguei aqui já tinha, tá? Já era esse símbolo aqui, tá bom? Isso aqui é o brasão da UNEB e aqui o símbolo do curso de Educação Física do Campus 4, ok? Então, gente, chegamos na extensão universitária. É a terceira tocha, a última tocha, a tocha mais nova. Deixa eu fechar aqui a minha câmera para poder não ficar travando aqui. Vou sumir um pouquinho de vocês e tô... Vamos lá. Como eu disse para vocês, é a tocha mais recente. A extensão ela surge na Inglaterra, na metade do século XIX, como curso de formação. Então, a universidade é aquele ambiente fechado, hermético. Até hoje, as pessoas ainda acham que a universidade é um lugar que só pode entrar quem é estudante, uma coisa assim. Não é aberto, tão aberto à população. E na Inglaterra, no século XIX, começaram os primeiros cursos para pessoas fora da universidade. Cursos técnicos, cursos liberais, palestras para a comunidade, tá? Só que um grande marco importante da extensão foi o Manifesto de Córdoba, da Universidade de Córdoba, na Argentina, em 1918, feito pelos estudantes. E eles exigiam, os estudantes na época de uma grande greve, exigiam autonomia universitária, liberdade de cátedra, ou seja, liberdade de ensino, liberdade para o professor ensinar o que ele quiser e o que ele pensa, liberdade de pensar, reconhecimento da importância da pesquisa e a expressão de um compromisso social firmado a partir da extensão universitária. Então, a extensão ela nasce de um compromisso. A universidade tem uma dívida com a sociedade, principalmente a universidade pública. Ora, se nossos pais, nossos avós, a gente paga impostos para manter essa instituição, a instituição tem que devolver alguma coisa para a sociedade. Devolve em relação ao ensino? Devolve. Devolve em relação à pesquisa? Devolve. Mas também devolver diretamente com ações naquela comunidade. Se eu tenho um campus em Jacobina, um campus em Feira, um campus em Salvador, e que atende uma comunidade carente, ou uma comunidade que necessita, é importante essa extensão para atrelar o conhecimento científico e o conhecimento produzido na universidade com a área externa. Então, esse Manifesto de Córdoba, tem até aqui um jornal da época, La Gaceta Universitária, La Juventude Argentina de Córdoba, los Hombres Libres de Sudamérica, Manifesto da Universidade de Córdoba, influenciou toda a América Latina. A partir daí, todas as universidades da América Latina começaram a ter esse mesmo pensamento. E os primeiros registros de extensão no Brasil datam já daquele período que eu falei de vocês, com a Universidade de São Paulo, em 1931, é que começa a se pensar em extensão. A terceira tocha se acende no Brasil, né? Temos o ensino, a pesquisa, e a extensão também aparece com força dentro da universidade. Porém, ela só se torna obrigatória nas universidades brasileiras a partir de 1968. Então, há muito pouco tempo atrás, é que a extensão é vista como algo importante para a universidade. Gente, eu não estou vendo vocês. Qualquer coisa, dúvida, Roger, você me ajuda aí também, viu? Alguém perguntar, pode abrir o microfone e me perguntar, tá bom? Okay. Me interromper. Então, gente, qual é o conceito de extensão? A extensão é a forma de articulação entre a universidade e a sociedade, como eu já falei, por meio de diversas ações. Como o próprio nome já diz, é estender a extensão da universidade para além dos seus muros. Interagir com a comunidade, trocar os saberes. A comunidade traz o que ela conhece e a universidade leva para a comunidade que conhece. Não é uma relação em que a universidade é a detentora do saber. É uma troca, tá? A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Eu vou, a partir dos próximos slides, exemplificar para você, dar exemplo. Existem diversos tipos de projetos de extensão, diversos tipos de ações extensionistas. Eu vou tratar com vocês da grande maioria, pode não ser todas, mas pelos 95% eu vou falar aqui para vocês hoje, tá bom? Então, a extensão é definida por 3 características básicas. Primeiro, ela tem que ofertar serviço à população, ok? Então, não adianta ser só para quem é da universidade interno, então tem que ser oferecida para fora. Fornecimento de material de trabalho à universidade. Então, por exemplo, estudantes de educação física, uma clínica, uma academia do idoso, uma academia das pessoas, academia popular. O professor de educação física pode estagiar. Existem, por exemplo, várias clínicas, em Feira de Santana mesmo, na UF, espalhada pela cidade de Feira de Santana, tem várias clínicas odontológicas da UF que atendem as pessoas de graça. Tá? Integração entre as duas ênfases. Então, você tem uma integração entre o saber popular e o saber acadêmico. Tá? Essa relação é importante entre o que a universidade produz, mas também o que a sociedade. A universidade ela serve como farol, tá? Mas ela também é iluminada por esse conhecimento que vem de fora.
Ajuda na difusão das conquistas e benefícios resultantes da pesquisa científica e tecnológica gerada na universidade. Então, através da extensão, muitas crianças de ensino médio, educação infantil, idosos, a população em geral conhece o que é feito. E se eu conheço o que é feito, aí eu volto à história da greve. Muitas vezes o pai do aluno, a mãe do aluno, a população em geral não entende. A pessoa está fazendo greve de novo. Mas se ele entender por que aquela greve, pô, está fazendo greve porque não está faltando papel higiênico. Está fazendo greve porque os animais que são de pesquisa estão morrendo de fome porque não tem ração. Está fazendo greve porque os estudantes não estão tendo laboratório básico de odontologia, de bioquímica, de educação física. Está fazendo greve porque não tem uma piscina. É para isso que se faz uma greve. Então a população entendendo, conhecendo como é que a universidade funciona e o que é que ela produz, a universidade começa a proteger a instituição. Agora, pandemia, muita gente está revendo a importância da universidade. Muita gente que, inclusive, era a universidade é lá de maconheiro, a universidade é gente. Agora está começando a perceber a importância que são instituições desse tipo para o país. Tá? Então, quando a coisa aperta, é a universidade que vai trazer as respostas. Ok? Antes de iniciar a falar sobre os tipos de extensão, gente, é um tema bem tranquilo, tá? Eu quero saber se tá claro para vocês até aqui, tá? O conceito, a importância da extensão, o que é extensão, tá claro para vocês? Alguma dúvida? Posso seguir? Pode. Professor, eu acho que está claro. É só reforçar que Reforço. o objetivo da extensão é justamente criar essa relação entre a comunidade e a universidade, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, o primeiro, o mais comum, são cursos de extensão. Cursos voltados para estudantes de graduação, da universidade, ou comunidade e comunidade externa. Tá? Por exemplo, aqui é uma foto minha, ó. Isso aqui, olha eu aqui, ó, pequenininho, ó, no meio aqui. Isso aqui foi um curso, gente, de mergulho, que eu fiz quando era estudante na UFES, na piscina da universidade. O Departamento de Ciências Biológicas fez um curso de mergulho aberto à população e aos estudantes de outros cursos, e aí eu peguei, me inscrevi. E a gente fez, a piscina era grande, é uma piscina semiolímpica, e deu para poder fazer algumas técnicas de mergulho bem interessantes. Para mim foi uma experiência interessante. Eu quase fiz um curso de paraquedismo também, em Feira de Santana, mas aí o Exército teve um probleminha lá com a questão mesmo do Exército, que era uma parceria a universidade com o Exército, acabou não dando certo, mas... E aqui também já, no meu caso, eu como professor da UNEB, a gente montou um curso pelo GPF, o meu grupo de pesquisa de professor Jorge, o curso Formad. Olha o professor Klaus aqui, ó, ainda era aluno na época. O Formad. E a gente primeiro abriu para a comunidade externa, depois teve que abrir para os professores das escolas municipais, depois teve que abrir para as escolas particulares, depois teve que abrir para a região. E foi bem interessante, curso sobre formação e diversidade, iniciação à educação especial, foi bem interessante. Eram cursos noturnos à noite, bem legal. Foi só conseguir fazer uma edição dele, eu tenho que depois retornar, tentar fazer uma segunda edição. E aí temos alguns cartazes, curso de Soroban, pela UNEB, curso de extensão em princípios e bases da psicologia clínica pela UXAL, curso de extensão em oratória, arte de falar bem em público. Então tem vários cursos. Alguns são até pagos, viu, gente? Se for uma instituição privada, é até pago. Outros são gratuitos. Sempre vai ter cursos. Na minha graduação, assim, eu sempre fazia participar de enfermagem. Geralmente comissão de formatura faz muito isso. Eu já fiz quando fui comissão de formatura. A gente juntava dinheiro para a festa. Aí convidava um professor, um colega já formado. Por exemplo, um aluno chama Roger, já é formado, já trabalha na academia, todo mundo já conhece, já tem um nome na cidade, chama para trabalhar de graça, para receber o certificado, mas para vir para dar uma palestra, ministrar um curso de musculação. Ele vai lá, as pessoas se inscrevem, ou dá um valor de R$5, ou uma cesta, um alimento, sei lá, um feijão, um arroz, uma coisa assim, não, um alimento não perecível, enfim, a depender do que você queira. Tá? Então, esses cursos também servem para isso. Os alunos montam, geralmente, os cursos para juntar um dinheirinho para poder fazer a formatura, a festa de formatura. Outro também, muito comum, são os eventos, né? Os simpósios, os congressos, as jornadas, os encontros. Todos esses que acontecem na universidade, que vem gente do Brasil todo, às vezes se um congresso é muito grande. Esse aqui, o Congresso Baiano de Educação Especial, Educação Física Adaptada, que a gente fez pelo GPF, veio gente de Brasília, de Sergipe, tudo para Jacobina. A gente teve que pegar o Comuja, usar o Comuja, teve que utilizar o ginásio aí do lado da UNEB para poder o pessoal dormir, porque veio muita gente, foi um evento muito bom, tá? E muito cansativo também, esses eventos grandes são muito cansativos, então a depender do tamanho do evento. Então
Então, tem Congresso Acadêmico da Federal de São Paulo, Congresso Baiano de Educação Inclusiva da UFBA, que eu participei como aluno do doutorado. Seminário, Universidade e Escola, que são exemplos, tá, gente? Daqui da Federal do Rio Grande do Sul. Então, são exemplos. Eventos, congressos, pode ser o colegiado, pode montar, os alunos podem montar, o diretório acadêmico pode montar um simpósio, um evento. A Semana de Educação Física geralmente é montada pelo diretório acadêmico, tá? A semana, os professores ajudam, indicando o nome de um palestrante, alguma coisa assim, mas quem monta, quem toma conta, geralmente são os alunos, tá? Então, temos esses exemplos. No caso do direito, por exemplo, tem balcões de assistência jurídica. Quando tem curso de direito, eles geralmente colocam a universidade, tem um balcão no fórum ou em algum espaço que necessite para que os alunos de direito ajudem a população, orientando, ajudando em algum caso mais simples, tá? Tem um professor geralmente que está orientando, mas os alunos ficam lá fazendo o seu... É uma forma de estagiar e uma forma de atender a população. Chega um caso muito simples, olha, o meu vizinho me roubou uma galinha, não sei o quê, coisas mais simples, tá bom? Então, projetos da Universidade Estadual do Piauí, projetos aqui, Instituto Federal do Pará, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, tem vários aqui, eu coloquei 3 para exemplificar, mas a UNEB também tem Jacobina, a UFES tem Feira, a UFBA tem Católica, todos, tá? Principalmente cidade grande, quando tem uma cidade como Salvador, Feira, que tem vários cursos de direito, você vê lá, perto de fórum, tem sempre uma salinha, tem sempre estudantes ali rodeando, passando para lá para cá, assistindo julgamentos, tá? Então, esses balcões de assistência jurídica são muito, muito comuns. Outros também muito comuns são as clínicas para consulta médica, clínica odontológica, clínica veterinária, clínica nutricional, várias clínicas. Existem as grandes universidades têm hospitais universitários, são hospitais inteiros em que os médicos são professores da universidade, os alunos, os outros médicos também são alunos, estagiários da universidade que fazem procedimentos mais simples. Então, temos também projetos de odontologia, veterinária atendendo a população, castração, coisas assim mais simples que os alunos tenham contato com a população, ok? Geralmente em feiras também, aferir pressão, coisas do tipo. Sempre tem esses projetos de saúde que são muito comuns também. A gente teve educação física jacobinativa, não sei se Roger chegou a participar do jacobinativa, a professora Laura Manuela que organizava, acho que tivemos 3 ou 4 edições, que era em Jacobi. A gente pensou em expandir para outras cidades, mas acabou, né, por conta de logística, ficando em Jacobi. Então, era na praça ali, onde tem os bancos do Brasil e tal. Fazia ali uma tarde, né, um período determinado, que professores e estudantes iam lá, dar palestra, conversar com a população. Você lembra, Roger, você chegou a participar disso? Roger está fora do ar. Vamos seguindo. Oi, tava com dificuldade de ligar o microfone. Eu lembro sim. Eu tava tentando apertar aqui, não tava indo. Eu lembro, eu não cheguei a participar na íntegra, sim, mas eu lembro assim desse projeto. Sim. Ótimo. Outro projeto de extensão, outra atividade de extensão muito, muito comum são as creches, escolas e colégios de aplicação. São instituições, por exemplo, uma escola que funciona dentro da universidade, ou uma creche que funciona dentro da universidade, tá? Um colégio de ensino fundamental, ensino médio, educação infantil. E que os professores são alunos da instituição, são aluno de matemática, professor de matemática, professor de história, ele é aluno do curso da graduação e também dá aula nesses colégios. Aqui no cantinho tem essa creche aqui, gente, da UFES, alguns colegas meus foram professores de educação física na época da graduação, dava aula, e como a UFES tem uma estrutura muito boa, com várias quadras, quadra de tênis, piscina e tudo, os alunos podiam, né, ter as criancinhas, né, podiam aproveitar também. E geralmente essa creche, por exemplo, da UFES era uma das melhores escolas de educação infantil do Brasil. Então, geralmente esses colégios de aplicação são as melhores instituições públicas do Brasil. Quando você vai avaliar a IDEB, vai avaliar os rankings do MEC, geralmente nos primeiros lugares tem sempre colégio de aplicação. Colégio de aplicação da universidade tal, colégio da instituição tal, creche, sempre é ligado à instituição, ou IFBA, ou a universidades, institutos federais, né, ou universidades.
Então, geralmente, estão entre os primeiros, à frente das escolas municipais e das escolas estaduais. Tá? Por quê? Por que isso? Porque o aluno que está aprendendo, o aluno acabou de conhecer, de aprender na graduação aquela aula e vai aplicar diretamente. Está sempre tendo o acompanhamento dos professores da universidade. É aí que testa as novas teorias pedagógicas. Então, os alunos estão sempre tendo reuniões pedagógicas. Não é aquela receitinha de bolo do colégio estadual, municipal, que está sempre aquele ritmo. Então, claro, tem exceções, tá, gente? Mas nesses colégios de aplicação, como o próprio universidade, aplica o conhecimento que é produzido na universidade e os alunos acabam, o nível acaba também sendo muito mais alto, ok? Brinquedoteca, a UNEB de Jacobina já tem uma brinquedoteca. O senhor faz parte do GFEL, né? Assim, veja bem, eu faço parte, está lá meu nome, mas assim, eu tenho outras pessoas que lidam. Quando eu cheguei a Jacobina, a professora Laura me convidou para fazer parte, mas tem outros professores que tomam conta, porque hoje eu já tenho o meu próprio grupo de pesquisa, tá? Mas sempre que o GFEL precisava de mim, eu estava lá auxiliando. Mas eu não estou diretamente envolvido com a linha de pesquisa que você seguia era psicologia, desenvolvimento infanto-juvenil, né? Se não me engano. Isso. Sim, qual foi o caso? Qual é o caso? Tu perguntou e ficou. Não, curiosidade. Ah, tá. Curiosidade. Não, tranquilo, tudo bem. Então, gente, brinquedoteca, né? São espaços infantis de brinquedos. Tem várias, a Unibrinque de férias da UNEB, o Brinque da Unifesp, UFLA na comunidade Brinquedoteca Universitária, Federal de Lavras. Então, várias universidades têm brinquedotecas, tá bom? Então, é espaço também, é um espaço que atende a população e um espaço também que os alunos podem aplicar na prática lá seu conhecimento que ele vai adquirindo. Outros muito comuns são feiras literárias, feiras culturais, feiras gastronômicas, feiras de agricultura familiar. É muito comum, tá? Feira de livro. As editoras se reúnem em um espaço de universidade para vender seus livros, tem palestras com escritores, tá? Tem feiras de agricultura, os agricultores da região, quando é uma localidade que tem uma agricultura muito forte, vão para a universidade numa época do ano e apresentam doces, o que eles produzem. Então, são feiras que a universidade oferece o espaço para ter essa relação entre a universidade e aí traz um professor para falar para dar uma palestra, a gente discute sobre o tema, né, das feiras. Então, feira literária, feira cultural, feira de gastronomia também, com alimentação muita produzida da própria comunidade. Tá? Então, são também projetos de extensão, ok? Eu lembro que já participei de feiras literárias, tem uma feira muito como Feira do Sertão, acho que é Feira do Sertão, que tinha na UFES, ainda tem, eu acho, que é em relação também a questões de artesanato, da população, né? Mostra para poder vender um pouco, falar sobre o artesanato, bolsas feitas pelo próprio artesão. São muito interessantes essas feiras, tá? Geralmente universidades com campos muito grandes, eles têm um espaço, uma área já coberta para esse tipo de evento. Muitos museus. Isso é normal, em qualquer universidade no mundo tem museu. Museu serve tanto para os alunos pesquisarem, quanto para a comunidade conhecer. Então, por exemplo, esse Tiranossauro Rex aqui é do Museu da UFES, lá em Feira de Santana, ó. Tá bom? Isso aqui do Museu Antares. Isso aqui, esse Museu de Zoologia também da UFES. Isso aqui é da UNEB em Salvador, ó. Essa Maria Fumaça aqui, esse trem é da UNEB, Museu de Ciência e Tecnologia em Salvador. Museu da UFBA, Museu, acho que de Africanidades, tá bom? Tem aqui Museu de Geologia da UFBA, Museu da USP aqui, ó, com vários fósseis de dinossauros, ok? Então, várias universidades, já levei meu filho para conhecer esses museus. Quem tiver oportunidade, até como turista mesmo, entra na universidade, vai conhecer os museus, é gratuito, conheça um pouco da história. Geralmente tem um aluno para lhe atender. Tem um museu tem botânica também, mas tem esse museu de zoologia é legal que tem assim, tanto
espécimes já, né, enfim, como dinossauros, assim, já só o fóssil, mas também tem espécimes vivas em aquários, geralmente quando tem aquários para universidades que ficam perto do mar, eles colocam algumas espécimes, né, capturam para poder estudar, tá? Então, geralmente, pode prestar atenção quando acontece alguma coisa assim na praia, algum problema, um óleo, alguma coisa, sempre tem um pesquisador de uma universidade daquela cidade que é da praia. Universidade Federal da Bahia, Federal do Ceará, estadual do Ceará, coisa, sempre tem um pesquisador que está ali falando embaixo, assim, fulano de tal, professor ou pesquisador da universidade, sempre está explicando o que é aquele movimento, por que aquilo acontece. Então, são muito importantes esses museus. Sempre as escolas particulares e públicas levam os alunos, a agenda. Quando eu fui aluno de ensino médio, eu fui para essas instituições, o professor levava, então tinha aquela visita guiada, era um estudante da universidade que fazia essa visita guiada, é bem interessante, tá? Então na Bahia a gente tem muitos museus, visitem os museus, quem puder também, depois da pandemia, que é muito legal. Observatório Astronômico, tá? Essas 4 fotos é do mesmo, Observatório Astronômico Antares, lá da Feira de Santana, da UF também. Nesse observatório também tem um mestrado em astronomia. Feira de Santana fica numa posição privilegiada, porque pela questão de se fosse lançado foguetes de lá, usava menos combustível, né? Até o Maranhão, tal. Por isso que tem aquela base aérea de Alcântara no Maranhão, que os americanos tentam botar a mão, né? Aqui no Brasil. Então, e de Feira de Santana é possível observar o espaço, com mais nitidez, segundo os astrônomos. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu não sou, né, muito conhecedor, mas tem lá para a população, questão de realidade virtual. Tem uma maquete de um foguete que foi enviado, acho que foi enviado à Lua, a maquete do foguete. Então, assim, você pode observar as estrelas, tem também um observatório, uma cúpula que você consegue observar. O professor que estiver lá, quando a gente faz uma visita guiada, ele vai explicando, né, as constelações e tudo, vai falando sobre os astros, é muito interessante também, museus, observatórios astronômicos. Geralmente, quando fala sobre quando descobre um meteoro vindo para a Terra, quando descobre, sei lá, enfim, uma série de fenômenos do cosmos, os observatórios é que fazem esses primeiros alertas. Geralmente em filme é assim, quando tem uma catástrofe, tá lá um pesquisador olhando no observatório, ele percebe uma coisa estranha e começa a ligar para as autoridades, tá? Então, observatórios astronômicos também são projetos de extensão. Festivais de música, muito. Já tentei, eu ainda é uma coisa que eu quero fazer um dia para Jacobina, um festival de música de Jacobina. Eu quero fazer, penso fazer, mas é tanta coisa, né, que a gente não dá conta. Festivais de inverno, festival de verão, festival da primavera, festival de tudo que é nome. As universidades também geralmente têm festivais de música, tem bandas da própria universidade, bandas da cidade, bandas que vêm de fora, de vários ritmos e vários sons, tá? Então tem os mais famosos. De muitos festivais, o Paralelo do Sucesso surgiu no festival da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Então a Legião Urbana surgiu num festival da Universidade de Brasília, eles tocavam na UNB. Muitas bandas famosas brasileiras surgiram em festivais. O Kid de Abelha surgiu da Universidade Católica do Rio de Janeiro, da Pontifícia, na PUC, né? Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. Então, assim, várias Los Hermanos também surgiu da PUC. Então, várias bandas surgem, né, nesse caldeirão de vários. Engenheiros do Havaí surgiu da Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou lembrando aqui, falando. Então, várias instituições, tem esses festivais de música, tá? Que acontece anualmente. Por exemplo, tem 41 anos aqui, ó. Universidade Federal de Goiás, a Escola de Música e Artes Cênicas, Probos, Festival Internacional de Música, Festival de Música Federal de Santa Catarina. Então, tem vários festivais de música que as universidades promovem, que também é um momento de integração, de interação. As pessoas vão, geralmente é de graça, leva a família, né? Tem, enfim, várias atividades culturais, tá? Eu vou beber uma água aqui, se alguém quiser fazer algum comentário. Vamos seguir, então. Coral. Quem participou do primeiro dia de aula, na verdade, na universidade, quando o professor João, o diretor do departamento, ele apresentou, teve a apresentação rápida de um vídeo do coral da UNEB, que é um coral muito bom, que é feito por servidores, alunos, professores da UNEB. Várias universidades têm coral. O coral universitário é algo tradicional, tá, gente? Os corais são bem tradicionais. É um projeto de extensão que sempre se apresenta para as comunidades, sempre tem eventos
na comunidade, eles estão se apresentando, é bem interessante participar. Todos esses eventos, pessoal, gera certificado, viu? Para quem participa como um aluno que quer colaborar, quer ajudar, tudo isso é certificado. Depois você apresentar para suas 200 horas de ACC também, tá? Atividade de extensão também vale certificado, ok? Então não é só de graça, não. Tem também, além de fazer parte, de estar integrado, tem também o conhecimento e certificado que você adquire. Grupos de teatro, muito comum. Grupos de teatro, grandes grupos de teatro, inclusive, deram origem. O Vladimir Bricha, que saiu do grupo de teatro da UFBA, o próprio Lázaro Ramos, né? Então, grupos de teatro são famosos, ok? Geralmente quando a universidade tem curso de teatro, tá, gente? Mas também são, geralmente, quando eles têm auditórios, né, teatros, sempre se apresentam peças, ou peças clássicas, ou peças mais contemporâneas. E não é só para quem é aluno do curso de teatro, não. É também para a comunidade geral que queira. Tem aulas de teatro também pode acontecer, junto com os grupos. É bem interessante. Em Senhor do Bonfim, na UNEB de Senhor do Bonfim, tem um curso de teatro, tá? Um curso novo na UNEB de Bonfim, licenciatura em teatro. Provavelmente eles devem, como é um curso novo, está começando agora, mas no futuro eles devem construir um grupo de teatro próprio, se aqui já não tem, tá? Não está falando besteira. Um grupo de teatro próprio, vão começar a ter mais repercussão na nossa região, esses grupos que vão surgindo. Não adianta, sempre que a universidade chega em um local, os seus cursos eles acabam impactando na região, não tem como não impactar. Né? A educação física da gente já impacta a nossa região de todo jeito, o curso de Direito impacta, letras, tá? Não tem como um de nós não termos sido alunos de algum professor formado em letras ou história na UNEB de Jacobina, quem é daqui da região, né? Como eu. Então, questão dos grupos de teatro. Isso aqui é mais polêmico, tá, gente? Eu vou entrar agora numa seara um pouco polêmica, que é as empresas júnior, ok? Quem participa, pessoal, vocês ainda não participaram de reunião de diretor acadêmico, reunião de colegiado e tal, mas o que é uma empresa júnior, gente? É uma empresa normal, mas que é montada por estudantes, ok? A ideia da empresa não é, obviamente, ganhar dinheiro, é para os estudantes entrarem no mercado, criarem expertise, criarem currículo e ajudarem as empresas, o comércio, ou enfim, da nossa cidade, da região ou do estado. Então, os estudantes montam uma empresa, ela é cadastrada na universidade e tal, tem um professor que orienta, e aí ele começa a vender um serviço. Por exemplo, se fosse educação física, uma empresa júnior que venderia serviço de ginástica laboral para empresas como a mineradora de Jacobina, ou como para o pessoal do SESI, do SESC, ou para o comércio, supermercado, ginástica laboral, como tem Feira de Santana, tem empresa assim. Ou, por exemplo, em educação física, hidroginástica para trabalhar com hidroginástica em condomínios. Então o professor era contratado, ele ia lá no horário, dava aula num condomínio que tinha piscina. Sei lá, eu estou falando de educação física, mas tem empresa júnior para todo tipo. Eu botei aqui, ó, empresa júnior, curso, consultoria, grupo gestão. Toda empresa júnior de várias universidades tem sua logomarca, tem sua sigla, tem seu nome. E a empresa pode ser de qualquer área que os alunos queiram montar uma empresa. Qual é o problema que eu falei, a polêmica? É porque alguns professores, algumas pessoas entendem que isso é meio que uma privatização da universidade feita às sombras, escondido. Que o aluno está lá a serviço de uma empresa que, ao invés de contratar um profissional, uma empresa séria, uma empresa de verdade, assim, não que essa não seja de verdade, mas uma empresa que cobraria muito caro, uma consultoria, contrata o aluno, contrata a empresa dos alunos para fazer aquele serviço ou de graça ou por um valor simbólico, enfim. Tá? É uma discussão, eu mesmo não vejo problema, eu acho que empresa júnior cabe, dá para fazer, tá? A UNEB, o nosso curso de Educação Física, nosso campus não tem nenhuma empresa júnior ainda, mas já tem uma discussão para ser criada, mas isso depende dos estudantes, não é a criação dos professores. O estudante é que tem que se reunir para montar, ou pensar, criar. Depois, um professor orientador, ele é que tipo que assina, vamos dizer assim, o responsável, o adulto, né, que vai responsável por estar ali só observando o funcionamento. Mas é isso. Empresa júnior é algo que está crescendo muito. Tem várias empresas júniores famosas, inclusive já no Brasil, que já atuam há muitos anos no mercado e já formaram muitos profissionais, ajudaram na formação. É um espaço de formação também, gente. É um espaço, tá? A gente tentar olhar com um olhar mais amplo, tá bom? Eu não vou entrar na polêmica aqui
mas eu não vejo problema. Então, passando. Outro. Esse aqui é mais polêmico ainda. Quer dizer, esse ainda não. O próximo vai ser mais polêmico. Liga Acadêmica. Liga Acadêmica não é polêmico, não. O que é polêmico é Grêmio. Mas Liga Acadêmica. O que é uma Liga Acadêmica, gente? É uma liga, é uma liga que reúne acadêmicos, estudantes, que querem estudar, que querem pesquisar sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, tem a Liga Acadêmica de Propedêutica e Semiologia Médica da UNEB. São estudantes de medicina que querem estudar sobre propedêutica e semiologia médica. Pronto. Liga Acadêmica de Estudos Clínicos e Educação em Enfermagem, da FACE. É uma liga de estudantes que se reuniram. É tipo um grupo feito por estudantes, tá? Os estudantes montam, eles têm suas regras, suas normas, e eles começam a estudar. Geralmente tem um orientador, um professor que pode ajudar, orientar, mas é gerido também por estudantes. Liga Acadêmica de Neurologia da Federal de Juiz de Fora, Liga Acadêmica de Clínica Médica da Fundação Universidade do Rio Grande, Liga Acadêmica de Emergência e Primeiros Socorros da UNEB, Liga Acadêmica de Farmacologia e Farmacoterapia da UFBA, tem várias ligas. Eles promovem evento, promovem simpósio. Eu já fiz parte de uma liga acadêmica multidisciplinar, né, porque eu era estudante. Na Liga Acadêmica de Pesquisas Médicas da UFES. Eu era o único aluno de Educação Física. Assim, eu participava de tudo. O que aparecia, eu passava na porta e vi uma plaquinha precisa, assim, eu entrava. Não sabia nem o que, depois eu ia ver o que era. Então, eu participei na área de letras, em inglês instrumental, fiz inglês instrumental, uma disciplina na área de letras. Eu participei na área de biologia, com fisiologia de animais, assim, em laboratório, olhando, ajudando. A UF tinha uma clínica, convênio com clínica médica para a questão de teste de esforço. Eu participei, ajudar o médico a fazer teste de esforço. E entrei nessa liga acadêmica. Eu fiquei muito pouco tempo, que era no final, quando eu já estava terminando meu curso. Mas, assim, eu era o único aluno da Educação Física. Acho que eu fui o único na história a ser da Educação Física. Mas era mais de odontologia, enfermagem e medicina. Então, eu tentava sempre trazer... Por exemplo, eles discutiam muito... Eu lembro que discutiam câncer. Câncer de bexiga, câncer de pulmão, coisa assim. Aí eu tentava fazer o impacto da atividade física no câncer. Me ajudou um pouquinho também em relação a isso e tal, mas foi bem curto o período, então essas ligas acadêmicas são bem interessantes, os alunos criam para poder estudar sobre. Aqui, esse aqui é que é o polêmico que eu falei para vocês. São as associações atléticas, tá? O que é uma associação atlética, gente? A associação atlética é tipo um DA, só que mais despojado, sem o elemento político, cultural, crítico, sabe? É uma coisa mais assim de reggae, de festa, de fazer torneio de futebol, torneio disso. Então são ligas assim mais despojadas, tá? Geralmente colocam um emblema de um animal feroz, tá? Então, liga a Associação Atlética de Engenharia Civil da UFPA, Associação Atlética Acadêmica de Odontologia da UFPA, Atlética Arquitetura e Urbanismo da UQSAL, Engenharia Civil da UNEB, Atlética de Medicina da FTC, Associação Atlética Acadêmica de Medicina da UNEB, Associação Atlética de Direito da UF, Associação Atlética de Educação Física da UF, tem várias associações atléticas. Então, é assim, é um grupo, estilo DA, mas que é mais voltado para isso, para promover campeonatos de futsal, de futebol, de basquete, promover festas, promover coisas assim mais ligadas ao lazer, tá bom? Novamente tem a polêmica porque acaba, alguns lugares, algumas pessoas entendem que isso acaba esvaziando os DAs, que é um local mais de discussão política, de formação cultural, de formação crítica, tá? A UNEB, nosso campus, ainda não tem nenhuma liga acadêmica, ok? Ou liga acadêmica, não, desculpa. Não tem liga acadêmica também, mas não tem nenhuma associação atlética ainda, tá? Mas na UNEB já tem, como eu já mostrei para vocês, na UNEB em outros campos já tem ligas acadêmicas que são criadas pelo próprio curso. Cada curso cria a sua, faz sua logomarca aí, enfim. E é tipo um órgão mesmo dos estudantes para fazer esse tipo de coisa, fazer lazer, para evento, para festa, etc, etc, etc e tal. Ok? Até aí, pessoal, alguma dúvida? Beber água de novo. Vamos lá. Tudo bem. Ok, seguindo. Outro muito famoso, que eu acho que praticamente em toda a universidade tem, se não tiver na maioria esmagadora tem, é uma UAT, que é uma universidade aberta à terceira idade. Tá?
A UNEB tem o AT, Jacobina, o campus Jacobina tem o AT, vários campos da UNEB tem o AT. As universidades baianas, praticamente todas têm o AT, as universidades brasileiras, a maioria esmagadora tem o AT. Tá bom? O que é uma universidade aberta à terceira idade? É um projeto em que os idosos vêm para a universidade para assistir uma aula como aluno ouvinte, que o cara queria, sei lá, o idoso, ele quer assistir sobre direito, ele não é advogado, mas achou interessante, ele vai assistir. Ou vai, por exemplo, no caso da gente, educação física, vai ter hidroginástica para idosos. Tem ali um aluno que ele tem um projeto de hidroginástica, coloca ali na UAT, vai os idosos lá fazer a hidroginástica. Ou também que massoterapia. Oi? Pode falar, Roger. Massoterapia. Massoterapia. Não, eu falei que... musculação. Eu participei desse. Pode falar. Era isso mesmo, massoterapia, reabilitação, dança, treinamento funcional. É isso. Então, idosos, a ideia é essa, é abrir a universidade para que os idosos venham conhecer. Às vezes a mãe, o filho estudou lá na universidade e a mãe nunca foi lá conhecer, não sabe como é. Então é muito legal essa troca de experiências dos idosos. Geralmente esse pessoal, os idosos são aposentados, o que é que faz? Junta todo no final do ano, aluga um ônibus e se pica e começa a viajar. Leva até o estudante também, o professor, que é o professor deles, né? Que geralmente é um aluno estagiário, leva também junto a tiracolo, vai todo mundo viaja, se reúne, é bem legal, é uma experiência. Quem também tem o AT, o professor João da biblioteca, ele é o coordenador da UAT da UNEB de Jacobina. Quem tiver a oportunidade para ser bolsista da UAT, que teve agora edital aberto recentemente, fale com o professor, algum professor que tem interesse, para não deixar o AT morrer, que o AT depende todo ano renovar as bolsas, tá? Então, outra coisa também, pessoal, cada projeto desses, se o professor quiser fazer um projeto de extensão, ele pode colocar bolsa, e o aluno pode receber bolsa, uma bolsa, duas bolsas, no caso, 2 alunos com bolsa, um aluno com bolsa, tá bom? Então, esses projetos, a maioria também dá bolsa para os alunos, ok? Eu não pude colocar agora, porque assim, como eu sou coordenador do NUP agora, eu não quis pegar, e eu já estava com o projeto de pesquisa do PIBIC, então para mim ficaria muito pesado. Mas sempre tem educação física é muito, muito forte em extensão, viu, gente? Pode procurar os professores de educação física, converse com eles, professores ligados à natação. Se a gente tivesse uma piscina, a gente ia pipocar de projeto de extensão nessa piscina, porque a gente não tem uma piscina própria, tem um projeto de construção dela, mas ainda a gente está carente. Tem uma piscina, quadra, tudo isso para a gente, uma academia que a gente já tem o espaço lá no campus novo. Então, tudo isso ajuda a gente a pipocar em projetos de extensão, ok? Projeto de ginástica laboral. Oi, pode falar. Esse projeto da UAT é muito interessante mesmo. Quando minha tia fazia faculdade aí, ela participava. Uhum. E eu fui uma vez com eles para um banho que tem aí em Jacobina, esqueci o nome, pro Parque Aquático. Sim, isso. É muito interessante. Exato. É isso, aí então se animam, é o momento de sair de casa, né? Começa a conversar, novas experiências, tudo isso é importante, é para a qualidade de vida e para a questão da saúde mental, né? Importante. Outra coisa também que a educação física é muito forte, aqui não tem no nosso campo de Jacobina, mas a UF, por exemplo, já tem, que inclusive foi criado, olha que interessante, na UF tem um projeto de ginástica laboral para os servidores. Então tem um projeto, o aluno, 1 ou 2 alunos bolsistas, no horário ele chega lá, entra na sala da coordenação e faz uma atividade de ginástica laboral com a secretária. Desculpe. Aí depois o aluno vai no outro horário na sala da direção e faz a ginástica laboral com a secretária de direção. Aí depois vai no setor dos vigilantes, vai no setor de limpeza. Então ele passa por todos os setores da universidade, setor de contabilidade, enfim, e vai fazendo a ginástica laboral, que é aquela ginástica de pausa, para poder evitar os problemas, né, de Lé, de Dort, vários problemas relacionados à prática mesmo da atividade laboral. Então, na UFES, partiu de um TCC de graduação de um aluno, na época era aluno, chamado Rafael Estrela. E Rafael Estrela foi professor daqui da UNEB. Ele foi meu colega na graduação. Quando ele formou, eu estava no primeiro semestre. Eu fui monitor de um laboratório, ele montou, quando ele fez o TCC, ele montou o projeto, né? Enfim, ganhou repercussão.
e depois ele passou no concurso e veio para cá. Hoje ele dá aula na UNEB de Alagoinhas, tá? Que ele mora em Feira, ele pediu para ser transferido para mais próximo de Feira de Santana. Então, assim, foi um aluno que estudou, tal, montou um TCC de qualidade, o TCC foi tão bom que ganhou prêmio e tal, virou um projeto para a universidade, institucional da universidade, tanto é que a carreira dele demonstrou, né? Ele fez concurso, passou, demonstrou que tinha qualidade. Então, é importante pensar também essa questão. Cursinhos pré-vestibulares gratuitos. Provavelmente algum de vocês já fez algum cursinho desses, ou não sei. Que é cursinhos oferecidos pelas próprias universidades. A UNEB tem, a UF tem, a UFBA tem, o Federal de Lavras, Estadual do Ceará, Estadual de Londrina, tem vários cursinhos, Estadual de Goiás, que é os alunos que estão saindo do ensino médio, eles têm aula com professores que são, na verdade, alunos da universidade, tá? Então tem aulas com eles, com alunos da universidade, cursinhos geralmente gratuitos, né? Cursinhos populares, bem um nível bom, aprova muita gente, tá? Algum de vocês fez algum desses cursinhos? Puder falar da experiência? Eu já fiz um, mas tem muito tempo. Foi até do IFBA, se não me engano. Algo assim. Sim. Um pré-vestibular. E pré-ENEM também, eu fiz vários. Pré-ENEM também, né? Sim. Pagou alguma coisa? Não. Foi tudo free. grátis. Beleza. Então, perceba a importância também e ajudar, né? Quem já está dentro ajuda quem quer chegar, quem quer entrar. É importante. Professor, esse da UPT aí, eu não fiz nenhum desses. Esse da UPT aí, uma amiga minha fez, passou para a história, para ir para a Jacobina. Ela disse que ajudou bastante ela nesse cursinho. Ajuda, sempre ajuda. Todo conhecimento é elevado e é importante, interessante, sabe? Essa questão assim, popular, não cobra, porque assim, cursinho, gente, geralmente rapaz, tem cursinho caríssimo, assim, sabe? Cursinhos absurdamente caros. Então, além do reforço no ensino médio, né? Além do ensino médio, você tem um cursinho, sempre ajuda também a fazer a prova, para poder ser aprovado, tudo isso importa. Então, vamos lá. Na nossa área também, a depender da instituição e da estrutura, projetos de atividades físicas para pessoas com deficiência. É a minha área, nós temos, a gente tentou já algum projeto, comprar cadeira de rodas, novamente voltando à questão da UFES, lá no grupo que eu era aluno, que eu era monitor, conseguiram comprar cadeira de rodas para uma equipe de basquete, inclusive essa equipe que era formada por professores, alunos e pessoas de fora, da comunidade externa, montou uma equipe de basquete, era treinado por um aluno do curso de Educação Física, e eles disputavam o Campeonato Baiano, chegaram a ser campeões baianos de amador, coisa assim. O aluno depois tornou treinador, né, na área. Então, assim, é importante, uma coisa de extensão que depois vira uma profissão e tudo. E aí são cadeiras específicas, claro, para a atividade física. Então tem que ter uma estrutura para poder ter um projeto desse, mas é importante. Eu, quando fui aluno, eu tinha um projeto de extensão, eu era bolsista do projeto de extensão de natação para pessoas com deficiência visual. Então, os meus alunos, todos tinham deficiência visual, e aí a gente treinava natação, chegava a participar de alguns eventos, às vezes tinha eventos, outras instituições vinham para a UFES para também a gente fazer evento conjunto, era bem interessante, o aprendizado foi bom, até como ser humano, um aprendizado meu também, não só academicamente falando, mas como ser humano, é sempre bom a gente ter esse contato com a população, tá? Eu lembro que eu tive assim, aquela coisa, a gente vive emoções, né? Eu lembro que tinha um rapaz, um senhor já de seus 45 anos, que ele começou a ter uma doença, um problema nos olhos, e começou ao longo de um ano, ele começou a ficar cego. E mais ou menos no final do ano, quase no final do ano, ele ficou completamente cego. E ele foi, os irmãos levavam para ele se animar um pouco, para poder né, fazer um projeto de extensão, poder participar de uma atividade de extensão, como tinha esse projeto da UFES, eles levavam e tudo. E, pô, é legal, conversava e tal. Só que assim, ele tentou se matar na piscina 2 vezes. Ele vinha, batia a cabeça na piscina e o sangue abria, assim. E eu ficava, sabe, sem saber o que fazer, me tremendo. Porque era uma situação, eu me colocar no lugar dele. Uma pessoa que já nasceu com a deficiência visual é uma coisa, ela nunca enxergou. E a pessoa que passou a vida toda a enxergar e ela perde aquilo, é outra maneira de lidar, é outra maneira. E eu não sabia como lidar com aquilo. Aquilo era novo para mim. Então, foi um aprendizado também
como ser humano, né? Importante. E aí, gente, falar da curricularização da extensão, tá? Até 2019, até o ano retrasado, extensão era optativo. Então, o aluno ele podia passar pela universidade sem nem fazer curso de extensão. Não precisa, não é obrigatório. Você pode passar e não fazer nada ligado à extensão. Tá? Porém, há uma resolução federal do MEC e que a UNEB ela traz para dentro da universidade, através da resolução CONCEP número 2018-2019, que a partir dessa data, os currículos novos, isso inclui o currículo Roger não, mas o currículo de vocês já tem isso, 10% da carga horária de vocês vai ter que ser em atividade de extensão. Então, os professores vão criar projetos de extensão, estão criando cursos de projetos de extensão para que os alunos, obrigatoriamente, passem pela extensão. Então, articulação entre extensão e ensino. O que a gente aprende na sala de aula, obrigatoriamente aplicar na prática. Tá? Então, nesse momento, o NUP está fazendo essa discussão. No NUP tem um grupo de trabalho composto por todos os cursos, professores e alunos de todos os cursos de graduação do nosso Campus 4, para ver a melhor forma de aplicar essa curricularização. E o projeto do currículo novo de vocês, né, já vem prevendo essa questão da curricularização para articular essa questão do ensino e extensão. E também a extensão ela se articula também com difusão do conhecimento. A gente já tratou sobre pesquisa, já tratou sobre difusão do conhecimento ou publicação. Então, meu primeiro artigo científico, né? Meu primeiro artigo científico, lá em 2009, por aí, foi baseado em um relato de experiência justamente desse projeto de extensão de atividade física para pessoas com deficiência visual. Então, é muito comum um aluno ter essa experiência, faz um relato do que aconteceu, as dificuldades e tal, faz ou faz aqui como aqui embaixo, ou faz um banner, né? Faz um pôster para apresentar em eventos, ou também manda para revista, se a revista aceita publicar e tudo, tá? Então é muito importante essa articulação entre extensão e pesquisa. Você poder, o que você aprendeu na prática, você chegar e dizer, olha, fiz assim, o meu relato foi assim, foi assado. É interessante porque você pesquisa, como eu expliquei para vocês, como pesquisar artigo, você vai pesquisar alguma coisa de extensão, tem lá, o cara, um relato, um projeto de extensão, um relato do projeto de extensão, sei lá, em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, na universidade qualquer. Você diz, poxa, eles estão fazendo lá, estão tendo essa dificuldade, mas conseguiram fazer isso, isso e isso. Vou tentar aqui também. Então é importante. Eu lembro que quando eu fui coordenador do Colegiado de Educação Física, dentro do laboratório, a gente criou o projeto de práticas administrativas na educação física. E tínhamos uma bolsista, conseguimos uma bolsa para ela, e que ela organizava o laboratório. Então, o professor chegava lá, anotava o que pegou, material, deu a aula, devolvia para ela, ela organizava, ela fazia o checklist, porque começava a sumir bola furava, o professor pegava, o outro já tinha marcado, era uma bagunça, então organizou mais. O professor que queria, olha, eu quero tantos cones, tantas bolas de vôlei, avisava com 24 horas de antecedência, ela ia lá, organizava, deixava um saquinho com o nome do professor. Então, organizou o laboratório. O laboratório ficou uma coisa mais organizada, mas eu quero até depois pensar em voltar, porque depois que eu me afastei, acabou que o projeto morreu. E a bolsa também, infelizmente. E foi que a aluna também formou e não renovou com ninguém. Então, assim, era um projeto interessante, muito bom, e que rendeu também um artigo. A aluna publicou comigo e com o professor Elmo, que quando eu saí do colegiado, o professor Elmo assumiu, aí a gente deu seguimento e publicou o meu nome, professor Elmo e a aluna. E para ela foi importante também essa publicação. Você já sai da graduação com um artigo publicado, né? Então ajuda nessa articulação entre extensão e pesquisa. E aí também, como eu falei para vocês, os editais de bolsa de extensão. Ano que vem vai ter outro edital de bolsa de extensão. Esse ano já teve, né? Eu acho difícil ter esse ano de novo, mas sempre que tiver, eu estou divulgando aos professores, tá? E aí é aquela coisa, o professor tem que montar o projeto e submeter o projeto. Para ser aprovado, ele ganha a bolsa. Então, esse ano, infelizmente, nós tivemos, sobraram 3 bolsas, acredito eu, no nosso campus. Sobraram bolsa, tá?
Então, assim, todo mundo tem que ajudar. Os colegas, professores, tem professores que montam, outros que não montam. Não vou entrar aqui, né? Não vou, enfim, cada um com o seu. Mas é importante os professores participarem, por exemplo, os alunos pedirem, perguntar, pessoas vai abrir bolsa de projeto de extensão, ou até o aluno, como o meu projeto, eu tomei à frente, eu fiz o projeto e pedi para o professor orientar. Ele foi lá, a gente submeteu na época que eu era aluno e consegui a bolsa. Ok? E aqui é só para mostrar o CISPROEX da UNEB, é o sistema da Pró-Reitoria de Extensão, tem uma Pró-Reitoria própria de extensão, em que é ligada ao NUP, né, tá? Então, sempre quando tem um certificado, quando tem um evento, por exemplo, um curso que o professor monta e tem 2 alunos monitores, bolsistas, geralmente ele abre um processo, monta para o NUP e o certificado é emitido digitalmente, já com minha assinatura de Yane, que é a secretária, tudo direitinho, que aí hoje em dia facilita. Antigamente era na mão, imagine, 120 certificados, o coordenador tem que assinar tudo na mão. Pense no estresse que era. Então, hoje é mais tudo informatizado, tudo mais tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi um barulho aí. Parece que não. Então, gente, falar de currículo Lattes. Vamos falar disso no nosso próximo encontro. A gente vai falar sobre currículo Lattes. Disse para vocês que é uma parte importantíssima da formação de vocês é ter um currículo Lattes. É a vida acadêmica de vocês tem que estar preenchida e tem que estar registrado nele. Qualquer entrevista de bolsa, entrevista para mestrado, entrevista para doutorado, eles vão abrir na sua frente o seu Lattes. Estou vendo aqui que você fez isso, estou vendo que você fez aquilo. Você fala que fez isso aqui, mas não aparece no seu Lattes. Então, é a vida acadêmica. Tudo que você publicou, onde você trabalhou, onde você estagiou, qual formação você tem, tudo tem que estar registrado. Ao final dessa aula, eu vou mandar para vocês, da mesma forma que eu mandei a BNT, eu vou mandar também um guia para preenchimento do Lattes. Vocês vão ler, vão tentar preencher. Quem conseguir preencher, beleza. Roger, já tem Lattes, Roger? Já sim, Pronto. claro. Então, você agora está oficialmente contratado para ajudar os meninos a... Se qualquer dúvida, procure Roger para ele ajudar. Pode me procurar também, mas Roger vai estar mais próximo. Para fazer o Lattes, ajudar a preencher o Lattes, tá? No nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, que nós teremos o nosso último encontro, eu vou falar sobre o Lattes. A gente vai... eu vou mostrar algumas questões relativas ao Lattes, tirar algumas dúvidas sobre o Lattes, tá bom? E vou passar para vocês e vamos falar sobre a disciplina, trazer um pouco o que foi, como foi esse momento de pandemia. Mas ainda não acabou, né? Obviamente não acabou, ainda temos que manter a tradição. Nós temos aí 2 filmes indicados para vocês. Gifted Hands, Mãos Talentosas, 2009, uma história real. É um médico que sofre preconceito, estuda no melhor curso de medicina do mundo, que é a Universidade Johns Hopkins, e ele faz a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses, uma história real. E o Óleo de Lorenzo, um clássico, Nick Nolte, Susan Sarandon. O Óleo de Lorenzo também é história real, como 2 pais estudaram e uma doença que ninguém sabia, pesquisador nenhum sabia, e eles foram lá, bancaram eventos acadêmicos, científicos para descobrir a cura do seu filho Lorenzo. E aí, quem assiste o filme, né, quem já assistiu, enfim, é muito legal. Os 2 tem no YouTube, então facilita. Os 2 tem no YouTube, fácil para assistir, sem dor de cabeça, tranquilidade, Mãos Talentosas, Óleo de Lorenzo, tá? Os nossos 2 últimos filmes indicados para a disciplina. E também, como é nossa tradição, tá? A nossa última atividade assíncrona, nosso último exercício de fixação, tá? Nós tivemos 2, esse é o terceiro. Na aula que vem, nós teremos a nossa última atividade avaliativa, né? A avaliação avaliativa 3. Então, essa é a nossa última atividade assíncrona, ok? Então, a partir da leitura dos textos indicados, das discussões nas aulas, responda as seguintes questões. Letra A, apresente e descreva pelos 3 tipos de atividade de extensão universitária. Letra B, por que é tão importante que a universidade ofereça extensão à comunidade extramuros? E letra C, como a participação do aluno em projetos de extensão pode contribuir com a sua formação profissional. Novamente, mesmo esquema, tamanho 12, fonte Times, enviar em um Word para o e-mail ou similar, tá? Para o e-mail, origem.física@yahoo.com.br. Não me envie para outro e-mail, gente. Não me envie para outros. É esse e-mail, por favor. Você enviar para outro, vai ser uma bagunça. Eu tenho outros e-mails, mas eu dou esse já para mandar para esse, senão vem a bagunça.
colocando o seu nome completo na aba assunto e dentro do arquivo. Nem todo mundo está fazendo. A gente está mandando sem nem colocar o próprio nome. Não façam isso não, gente. Coloque o nome, tá? O prazo final, esse é apenas uma semana, tá? Lembrando, tradicionalmente, a atividade 5 é só uma semana, até dia 1º de junho de 2021. Daqui a 15 dias teremos nosso último encontro. Eu vou tentar ver se eu consigo ajeitar para o meu convidado trocar uma ideia com vocês, a gente vai conversar um pouquinho, senão vai ser o tema, vai ficar já responsável em relação a currículo Lattes e vamos falar sobre a disciplina, vamos trazer um pouco as impressões de vocês sobre a disciplina, conversar como colegas sem nada, tá? Sem nenhum, que é importante, esse momento é um momento importante, então eu quero ouvir de vocês. Próxima aula, daqui a 15 dias. Alguma dúvida, meus queridos e minhas queridas? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu me aparecer aqui de novo.